Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Marketing. Espero que estejam a gostar e espero que tenham gostado da parte teórica, porque hoje, apertem os cintos, vamos passar à parte prática. Pois é, vamos meter as mãos na massa. Muito bem, aquilo que vamos fazer é primeiro novamente fazer um resumo da explanação à negociação que apenas dedicaremos na sessão de agora, na sessão de hoje. Vamos então ver como é que se negocia em range. Depois daquele momento de muita volatilidade, vem o tal momento de pouca volatilidade. E aqueles que querem pouca volatilidade, aqueles que querem alguma paz e tranquilidade na negociação, aqueles que querem o mercado quando está na terra de ninguém. Sabem que por vezes o mercado tem momentos em que está na terra de ninguém, ou seja, não tem direção. Esse é o momento. Vamos usar as bandas superior e inferior das Bollinger Bands para escolher os pontos de entrada, seja ele comprador, seja ele vendedor. Os pontos de abertura, os pontos de fecho. Repito, isto é uma simulação e não é recomendável que façam isto numa conta real. Pratiquem primeiro, mas para já vejam aquilo que foi ou aquilo que vai ser a parte prática. Vamos aqui demonstrar primeiro a negociação em range, ou seja, percurso lateral de preços, onde sempre que o preço toca uma zona de resistência constitui uma oportunidade de entrada em baixa e sempre que toca um suporte constitui uma oportunidade de entrada em alta. Bem, aqui temos que confirmar com o estocástico que de facto há uma saída e uma confirmação de sobrecompra ou de sobrevenda, porque ele diz-nos se virá ou não provavelmente um falso breakout. Então, aquilo que nos diz aqui esta cotada é que aqui constitui ser um momento de entrada longa, ok? E temos aqui o estocástico a confirmar a linha verde a superpassar a vermelha e a sair desta zona de sobrevenda. Essa é a confirmação e é muito importante seguir essa regra porque diminui a probabilidade do insucesso quando a seguimos. Ok, muitos dirão, já entrei mais tarde. Muito bem, se gostam do risco, pois estão por vossa conta, mas convém ter alguma certeza. Portanto, aprimorar essa possível certeza. Então, momento de entrar short. Portanto, porque tocou uma resistência, vigiar de perto o anterior máximo, porque será o stop que terá que ser acionado, mas porque o estocástico nos confirma, ok? Novamente, nova oportunidade de entrada em longo, em buy, novamente oportunidade em short ou, neste caso, em baixa. Outra poderá aqui ser tomada em linha de conta e seria talvez o mais assertivo, eu passo a explicar. Imaginemos, temos um percurso lateral de preços. Porquê é que este percurso lateral de preços sucede? Porque vem depois do momento de volatilidade e depois do momento de volatilidade temos um momento de pouca volatilidade e para aqueles que não gostam de emoções fortes, pois é este momento o qual estavam à espera. Aqueles que gostam de emoções fortes, pois agora é a altura de cruzarem os braços, de irem tomar o café, de irem lanchar, porque este não é o vosso momento. O que é que seria acertado fazer aqui? O mais coerente de fazer aqui seria nos momentos, uma vez que este movimento lateral de preços vem depois de uma subida, o que é previsível vir a acontecer quando voltar a volatilidade? Em princípio, estatisticamente, é de perfurar esta resistência e voltar a desenvolver outro processo ascendente. Porquê? Porque o movimento lateral é um movimento que dá continuidade à tendência prévia, não está mais do que a consolidar. Então, o mais acertado seria só entrar longo nestas zonas de suporte, com a confirmação da saída de sobrevenda e fechar dita posição, realizar mais-valias nestas zonas de resistência e não entrar em baixa, não querer ser dono do mundo, não querer ficar com tudo, porque é aí que as coisas correm mal, porque os breakouts estão-se muitas vezes a favor da tendência de fundo, mas isso já veremos. Outro exemplo é, por exemplo, negociar em range lateral descendente ou em range lateral ascendente. O que é que isto quer dizer? Num range de pouca volatilidade, mas a favor da tendência. Eu vou então mostrar. Temos, por exemplo, aqui um exemplo. Aqui está, temos aqui um exemplo, pois a favor da tendência, aqui o preço dizia que era descendente a partir de determinada fase, porque até aqui foi ascendente, entrou em fase descendente e aqui só entramos a favor da tendência, o preço vem à parte superior da banda de Bollinger, como é descendente é quando se dá o momento de entrada e o stop teria que estar aqui.
no anterior máximo. Ok, o preço desenvolve e realiza-se a mais-valia neste mínimo, ou então sobe-se o stop então para esta zona, e esta zona passa a ser a nossa zona de stop, porque já não é stop loss, é agora stop profit, quer isto dizer um stop com ganho já assegurado. E então existe um novo momento de entrada, e o novo momento de entrada é novamente aqui. Não é muito evidente porque não vem aqui tocar na parte superior da banda Bollinger, nem sempre o faz, mas confirma o estocástico com a saída da zona de sobrecompra de que é aqui outro momento de entrada. O preço volta a realizar uma fase descendente, volta a recuperar e volta a dar outro sinal de entrada. Então agora é a vez de este stop ser o stop a considerar. Então vamos agora marcar o stop profit e ou se incrementa uma nova posição ou se vai descendo o stop e vai sendo um stop que vai descendo a favor da nossa tendência, até que se executa como stop profit, stop com mais-valias. Bem, mas como estávamos a falar de negociar em range, é importante não perder o fio à meada e perceber que as zonas de entrada são confirmadas com o cruzamento da linha do estocástico, porque senão poder-se-á dar um breakout. E neste último, por exemplo, neste último está a tocar no suporte. É zona de entrada ou não é zona de entrada? Pois a resposta correta é que ainda não é zona de entrada, por verifique-se que ainda está o preço, digamos assim, ainda está o indicador estocástico abaixo na zona de sobrevenda, mas ainda não deu sinais de reversão, ainda não está mencionado o ponto de inflexão, tal como o fez exatamente aqui e como o fez aqui. Lembre-se, linha verde tem que cruzar a vermelha e tem que sair da zona de sobrecompra ou de sobrevenda. Já sei que me vão dizer, vou sair muito tarde e vou perder uma oportunidade. É preferível ter uma confirmação. É como sair de casa, pegar no carro e ter seguro. Não vão querer isso sem seguro, porque se tiverem um acidente não só não estão protegidos, como não protegem os outros. Portanto, é melhor fazer as coisas pelo seguro. E, por falar em fazer as coisas com o seguro, vamos tentar fazer um negócio a negociar em range para se perceber aquilo que se deve fazer para aumentar as nossas probabilidades de sucesso. Vamos então ver este momento de negociação. Este momento de negociação nas Bollinger Bands refere-se e diz respeito a negociar em range, ou seja, num percurso lateral de preços. Depois do movimento de muita volatilidade, sucede um momento de pouca volatilidade. E depois do momento de pouca volatilidade, um momento de muita volatilidade. Aquilo que se vai aproveitar é que depois do momento de muita volatilidade, o percurso do preço começa a lateralizar, começa a marcar suportes e resistências. Esses suportes, quando toca o preço na banda baixa de Bollinger, coincidem normalmente com as zonas de sobrevenda, e as resistências, quando o preço toca a parte alta da banda de Bollinger, corresponde com a zona de sobrecompra. Então vai-se aproveitar o momento de entrada e de compra nas zonas de suporte, de venda nas zonas de resistência. É muito importante que na tendência de fundo poderá ser operar contra a tendência. Quer isto dizer que o ideal seria entrar em baixa nas zonas de resistência ou de sobrecompra, porque o preço, depois do movimento lateral, sucede-se um movimento de muita volatilidade e o normal é o mesmo desenvolver uma direção que será aquela que era a tendência prévia antes do movimento lateral de preços. Faço-me entender? Portanto, aquilo que nós estamos a ver aqui neste gráfico é as 2.000 maiores PMEs dos Estados Unidos a desenvolverem um percurso lateral de preços desde esta hora, aproximadamente. É um percurso lateral que veio depois do momento de volatilidade. Marca zonas de suporte. Eu há pouco diria que o ideal seria entrar em baixa aqui, porque o preço é provável que quando ganhe novamente volatilidade seja uma direção igual à tendência anterior, à prévia, que era descendente, e este movimento lateral não é mais do que um movimento de continuação à tendência prévia, ok? Mas muita atenção, e friso isto para mencionar o perigo de negociar contra a tendência. Mas como temos pouco tempo para demonstrar, é aquilo que vamos aqui fazer, e porque este poderá ser um ponto de inflexão, não se deverá deixar de perto, mais porque quando negociamos em gráficos de 1
ou de 5 minutos. Isso quer dizer que de 5 em 5 minutos ou de minuto em minuto temos que rever a nossa posição. Para já, o S2000 diz-nos que poderá ser este um momento de entrada, sendo que estamos afetos ao risco, e o suporte será os últimos mínimos marcados neste percurso lateral de preços. O S500 desenvolve precisamente o mesmo sinal, ou seja, marcou por duas vezes zona de sobrevenda, marcou aqui um suporte e está no início de um percurso lateral que se poderá alongar ao resto do dia. Portanto, marca aqui uma posição e vamos esperar e ver se o preço se dirige à parte alta ou após entrar na zona de ganhos, porque isto apenas serve de demonstração e para se perceber que o mercado irá aqui desenvolver, em princípio, um percurso lateral. Volto a repetir, depois do momento de grande volatilidade, o que é que nos diz o indicador das bandas de Bollinger? Que tarde ou cedo virá um momento de pouca volatilidade. E esta negociação, esta demonstração, é para quem quer negociar em momentos com pouca volatilidade. Portanto, e nesse momento não interessa se estamos ou não a negociar com base na tendência, porque para tendências de fundo devemos escolher gráficos com um percurso lateral ou um percurso, digamos, de preços mais alongado no tempo, por exemplo, gráficos de 30 minutos, de 1 hora ou até diários. Ok? Portanto, sendo que nos está aqui a mostrar o S100 o mesmo sinal e o S30, porque estamos aqui focados nas norte-americanas e porque estamos aqui a coincidir as zonas de suporte com o estocástico, com a saída da zona de sobrevenda. Pronto, volto a repetir que aquilo que esperamos é por um preço que vá andar dentro deste percurso lateral de preços. Muito bem, então vamos ver como se encontram todos eles, aqui bastante perto já da zona de resistência, veja-se, quase na parte alta das bandas de Bollinger. Então serviu isto para que se perceba que o preço se dirige aqui a esta zona. Vamos ver como está esta negociação, portanto, a correr, e com base no exemplo, veja-se, temos aqui quem? Temos aqui o S30, portanto, aqui está ele, vamos executar o S30, ok? Vamos ver como é que está o S100, portanto, o S100 encontra-se também aqui, portanto, muito perto já da parte alta da banda de Bollinger, portanto, quase que o seu objetivo cumprido. Chama-se, portanto, é isto, negociar em percurso em range. Temos aqui o S500, portanto, precisamente dentro do mesmo percurso. E por fim, o S2000, portanto, já aqui bastante perto. Poderíamos esperar mais um bocadinho, poderíamos colocar já um stop profit em vez de um stop loss, que é stop profit é stop em zona de ganhos, e ver o que é que acontecia com o preço. Pronto, e nestes, portanto, 4 posições, mostramos agora aqui o que é negociar em range, portanto, em zona de sobrecompra e sobrevenda. Sobrecompra marcada na parte alta das bandas de Bollinger, sobrevenda marcada na parte baixa das bandas de Bollinger. É esta uma forma de negociação. Então, aquilo que estamos agora aqui a ver é, no petróleo, um grande movimento lateral de preços também, portanto, onde já marcou várias zonas de resistência, onde já marcou várias zonas de sobrecompra, inclusivamente marcou menos ainda de suporte. Quer isto dizer que o preço está a desafiar esta zona de resistência, mas sempre que se aproxima desta parte alta da banda de Bollinger, aquilo que nos diz é que sai da zona de sobrecompra e volta a querer purgar. Então, aquilo que nos propõe e aquilo a que nos desafia é a entrar curto, neste caso, short. Obviamente, no curto prazo, porque a tendência de longo prazo, face à situação geopolítica em que estamos inseridos, é de facto de alta. Portanto, mais uma vez, é para vigiar de perto e porque apenas queremos aqui fazer uma demonstração. Temos agora então aqui o petróleo a dizer-nos precisamente aquilo que nós já esperávamos: percurso lateral, aproximação à parte baixa da banda de Bollinger, a dar aqui o sinal de que poderá ser este o momento que tenhamos de olhar para a nossa posição e de retirá-la, porque agora ela vai recuperar por estar já bastante perto desta zona de Bollinger, ok? É para já aquele exemplo que tínhamos aqui para mostrar agora. Muito bem, espero que tenham gostado. E não percam a próxima sessão, porque a próxima sessão é a minha preferida, ou seja, é aquela que se vai dedicar a um método de negociação
que é a favor da tendência. Ou seja, sempre que o preço se aproxima da média móvel, dá-nos aqui um sinal, com o auxílio talvez da estocástica ou do indicador de momento, dá-nos um sinal de posicionamento. E serve para uma tendência de alta, serve para uma tendência de baixa. Porque não se esqueçam, por exemplo, no mundo do Forex, no mundo dos pares de divisas, um par quando está numa moeda, quando está em alta, é porque a outra está em baixa, ou quando uma está em baixa é porque a outra está em alta. Portanto, a verdade é que negociar em tendência poderá ser aproveitar o momento de entrada sempre que se aproxime da média móvel e se dirija novamente à parte da banda superior, no caso de uma tendência de alta, com o mínimo no mínimo anterior, o stop no mínimo anterior. Para uma tendência de baixa, sempre que o preço se aproxima à média móvel, volta a descer com vista ou procura ou objetivo da banda inferior. Portanto, também o poderá ser entre bandas superior e inferior, tanto na fase ascendente como na fase descendente. Mas isso eu vou deixar para a próxima sessão. Se faz sentido, coloquem like, subscrevam e recomendem. Recomendem porque inclusivamente os vídeos estão aí e poderão ver muita informação. Respirem, inspirem toda essa informação e pratiquem antes de passar por uma conta real. Cá vos vejo na próxima sessão.